Olá pessoal, tudo bom? Enfim, hoje nós vamos falar de um filósofo que eu acho assim que é o filósofo que melhor responde a essas nossas condições atuais, né? De angústia, de caos, né? De tédio, de sofrimento, de desesperança. Aí vocês estão pensando, a professora vai trazer então o cara que vai resolver tudo isso. Não, ele vai trazer para vocês o cara que vai dizer, cara, a vida é assim, né? Os, talvez aí o que vai nadar contra a correnteza da positividade tóxica. Tá? Essa positividade que é levante de manhã, mentalize coisas boas, tome um banho que o universo conspira a seu favor. Bom, esse carinha aqui, né? Porque já sou íntima dele há um tempo, vai dizer que não adianta. Por quê? Porque a vida, a existência, ela não é essa coisa que nós, né, vimos todos os dias em notas de obras de autoajuda ou de autossabotagem, né? Autoilusão. Bom, quem é? Arthur Schopenhauer, né? Bom, alguém poderia pensar assim, mas estudar Arthur Schopenhauer nesse momento não vai colaborar nem um pouco com as nossas condições. Eu acredito que sim. Né? Por quê? Porque ele é aquele cara que vem nos dar um tapinha de pelica, mas aí ele vira e fala assim, viu, tome juízo, veja as coisas como elas são, né? E aí isso ajuda. Bom, Schopenhauer ele vai aí influenciar significativamente um outro filósofo, né, talvez até muito mais conhecido que ele, mais estudado que é o Nietzsche, tá? Mas ele tem uma importância fundamental quando nós vamos desdobrar acerca do sentido da vida. O grande problema já começa aí para Schopenhauer, né? Esse nosso filósofo alemão, ele vai ser um dos filósofos que podemos colocar no grupo dos mestres da suspeita. Por que mestres da suspeita? Da suspeita de que para tudo nós temos resposta. Né? O Schopenhauer é pós-iluminista, então, no iluminismo, nós tivemos aquele apego à razão e acreditávamos, né, que para tudo há uma resposta e preferencialmente uma resposta objetiva. Schopenhauer, ele vai colocar o pé no freio e dizer, olha, né, não é muito bem assim. E quando se trata do homem, quando se trata do ser humano, da existência, né, essa tal objetividade ela pode não ser possível. Por quê? O Schopenhauer vai trazer algo para esse cenário na compreensão do ser humano que, por vezes, é desconsiderado, mas é essencial, porque é a essência, é o que faz você ser você, que são os sentimentos, certo? Então vamos lá, né? Ele vai passar a sua vida inteira, eu costumo dizer que, como outros filósofos, mas a sua existência, a sua vida né, refletida na sua filosofia. Essa característica que muitos dão a ele de um filósofo do pessimismo é reflexo da sua vida, né? A vida do Schopenhauer é cheia desses altos e baixos, cheio de caos, e ele vai passando por isso. Então, já lá, né, com uns 60 e poucos anos, é que ele começa a ter ou receber as devidas considerações por seu trabalho, por seu pensamento. Bom, o que o Schopenhauer, como é o trabalho de Schopenhauer? Os principais obras do Schopenhauer são resultados, né, de aforismos. O que são aforismos, né? É um gênero literário, tá? Que busca sintetizar, ou seja, né, em poucas palavras, pensar ou falar sobre, né,
manifestar situações complexas. Então, é muito comum, né, nós encontrarmos outros filósofos e também pessoal da literatura fazendo uso desse gênero. Então, o Schopenhauer vai fazer uso disso de uma maneira ácida. Então, eu costumo dizer que a filosofia do Schopenhauer não é uma filosofia pessimista, é uma filosofia ácida, certo? Ela tem um certo prazer, né? Então, ele vai partir desses aforismas, criando e elaborando uma espécie de breviário da existência, né? O breviário da vida. Então, ele vai falar sobre a morte, ele vai falar sobre o amor, que é algo que ele não é muito bem resolvido quanto a isso. Ele vai falar sobre a arte, que é o que ele compreende como aquilo que dá valor à vida, se a gente pode pensar que a vida tem algum sentido, é por meio da arte. Ele vai falar sobre a moral, né, com essa acidez de vê-la como muitas vezes uma hipocrisia. Ele vai falar sobre a questão do egoísmo e ele vai falar sobre a mulher. Mas esse capítulo tem que ser à parte, né? Porque para falar das perspectivas de Schopenhauer sobre a mulher, nós vamos ter que trazer Freud. Então a gente deixa para outra vez, né? Ele vai falar sobre a religião e ele vai falar sobre política, tá? Mas sempre com essa dose ácida, sempre com essa falsa impressão de que ele está vendo o pior do ser humano, né? E eu defendo aqui Schopenhauer com todas as aspas que eu tenho a respeito das suas posições em frente à mulher, né? Bom, primeira coisa que eu quero destacar aqui como um objeto, né, de representação da filosofia de Schopenhauer é um pêndulo, tá? Para os mais jovens, né, um pêndulo é aquilo que você, né, promove um movimento da direita para a esquerda, né, um movimento de 180 graus. Para os mais velhos, é o velho relógio da sala da vovó. Bom, a vida é esse pêndulo, ou seja, ela está em movimento, tá? A gente já sabe que vida é movimento, existência é movimento, mesmo que nós decidamos ficar parados, fixos, tipo um ouriço, ela tá no movimento, né? Então, ele admite, tá, que nós estamos nesse mundo, né, afetados pelo tempo, pelo espaço e pelos princípios da causalidade. Nesse aspecto, ele lembra muito Kant e, obviamente, lembra Newton, tá? E, enfim, essa vida está se movimentando sobre, né, em que circunstâncias, já que a gente está no espaço, já estamos no tempo e estamos jogados nessa causalidade. Nas circunstâncias entre o sofrimento e o tédio. Dor e tédio. Bom, alguém pode olhar e falar assim, caraca, né? Não precisaria dessa filosofia nesse momento, porque dá essa impressão que nós, enquanto sociedade, nessa pandemia, estamos estacionados onde? No tédio, outra hora no sofrimento. E aonde entra o prazer aí? E aí que eu digo que o Schopenhauer tem muito a nos ensinar, né? Porque o prazer por Schopenhauer não significa que não exista. Existe. Existe felicidade, só que ela não está posta como muitas vezes, né, nós queremos que ela esteja. Ao longo desse espaço, né, de tempo entre a dor e o sofrimento, acontece o que a gente chama de felicidade, mas em pequenos graus. Então, é nada mais do que a ideia de que a felicidade são curtos espaços de tempo entre a existência, né? Parece romântico, mas é trágico, porque para o Schopenhauer a existência é caótica, porque o tempo todo nós estamos buscando fugir do sofrimento, daquilo que nos provoca dor, daquilo que nos provoca incômodo. E quando nós fazemos isso, nós estamos simplesmente fazendo valer a nossa vontade de vida.
A palavra vontade no Schopenhauer é um conceito, tá? É isso que está em todos os seres vivos. Todos os seres vivos têm vontade. Vontade de quê? De sobreviver. Isso desde a mais simples espécie à mais complexa, que somos nós, seres humanos. Por que a mais complexa? Porque nós, né, temos essa nossa capacidade subjetiva, pautada nos sentimentos, mas também na racionalidade. Nós queremos ter sentido. Por que eu vou fazer isso? Para dar sentido. Nós buscamos por um sentido. Então, é essa busca por um sentido é que alimenta significativamente as nossas angústias, mas que ao mesmo tempo alimenta a nossa vida. Porque quando eu percebo que algo não tem sentido, que está me fazendo sofrer, o que eu faço? Eu me alimento de uma vontade de vida, certo? De fugir daquela situação, daquela condição, em busca de um prazer. E não que eu não atinja esse prazer, que eu não realize esse desejo, eu realizo. Só que quando eu realizo esse desejo, eu estou tendo esse prazer, eu estou a milímetros de segundo de espaço de tempo de chegar na outra extremidade do pêndulo, do tédio. Aí o Schopenhauer está dizendo para nós que quando nós realizamos os nossos desejos, nós voltamos a um estado, ou nos colocamos sobre um estado de tédio, daquela situação na qual parece que eu não desejo nada, então esse não desejar nada me coloca sobre essa sensação caótica, do tipo que as coisas não têm sentido, não tem motivação, não tem porquê. Então, parece que nada vale a pena, né? E olha que quando eu estou nessa minha condição de tédio, que é o momento seguinte da realização de um desejo, eu estou de novo caindo na outra extremidade, que vai me provocar sentimentos, né, de dor, de sofrimento. E aí, de novo, eu tenho o quê? Pulsão. Vou usar um termo freudiano. Pulsão de vida. Vontade. Ação. Para quê? Para a vida. E aí eu reinicio, né? Reinicio. E essa é a existência. Alguém pode dizer, mas eu nunca vou sair desse jogo? Eu nunca vou sair dessa gaiola que parece uma gaiola de experimento de cientista, onde eu estou ali feito, né, um camundongo tocando aquela armadilha, né, em busca do que vai me dar prazer, e aí eu tenho que ficar tocando e girando isso. Essa é a existência. E o que vai nos angustiando? Porque a gente está buscando justamente isso, o sentido e o significado disso. Quando, na verdade, o sentido da vida é a própria vida, sendo ela, né, esse movimento caótico também, fragmentado em momentos de alegria, em momentos de felicidade, mas também, né, contrabalanceado entre o sofrimento e o tédio. É assim que se dá a existência. O Schopenhauer, né, ele não se encerra nisso, ele acaba colaborando com a gente como um subterfúgio aí, a arte, como eu já disse para vocês. Ele olha para a arte e fala que a experiência estética pode nos tirar desse caos e provocar-nos esse prazer, né? Que seja mais demorado. Mas eu acredito que, né, eu vou dar uma segunda via, que a melhor maneira mesmo, né, de tomar consciência, e não é dar sentido, é tomar consciência, é pensar, né, que a vida é assim, né?
ela se dá nesse jogo do sentimento e do tédio, de falta, de vazio, né? E que a gente ora preenche pelo desejo, que ao realizar desse desejo provoca essa, né, essa situação de êxtase e de prazer, mas que passa e que vão ser novamente momentos de sofrimento, momentos de tédio, virão outros momentos de prazer. Essa é a existência. Eu acho que acredito que a partir dessa perspectiva, a existência toma um significado, né, caótico, mas em todo o tempo sem essa euforia da busca incansável da felicidade, como se fosse a única busca do ser humano, né? Esse vício hedonista que nós herdamos. E aí, claro que esse vício hedonista que nós herdamos alimenta toda uma estrutura social, econômica e política, mas isso é assunto para um outro momento, né? Por ora, vale centrarmos na perspectiva do Schopenhauer que a existência é um absurdo, tá? E como fugir desse absurdo? Vivendo-a. Não tem outra saída. Fomos jogados aqui. Negar a existência é dar-se por vencido, né? Há um outro filósofo fantástico que é Albert Camus, né? Que vai nessa mesma ideia, né? Do absurdo da existência. Então vamos filosofar, porque a filosofia nos tira desse pêndulo de buscar sentidos fora do valor, né, que tem a vida, que são os sentidos artificiais, né? Então existe sim um mal-estar próprio do viver, certo? Que também alimenta o próprio viver. Esse mal-estar, ele é em si um próprio motor da vontade de vida, certo? Então eu encerro aqui, espero que eu tenha deixado aí delineado para vocês alguns pontos importantes que eu acredito que colaboram para nós nesse momento a respeito da filosofia, né, do Schopenhauer. E qualquer coisa a gente vai se encontrando nas nossas aulas online e então desdobrando e comentando mais aquilo que pode vir surgir como dúvida. Tchau para vocês!